E o que antes parecia um enredo futurista de filmes de ficção científica, hoje faz parte do nosso dia a dia e veio para ficar. A inteligência artificial deixou de ser apenas um conceito de filmes e livros para se tornar a tecnologia que está moldando o presente e projetando o futuro das nossas vidas. Dos assistentes virtuais aos algoritmos que criam conteúdos e tomam decisões, a IA se integrou ao cotidiano. E hoje promete ainda mais transformações no modo como vivemos, nos comunicamos e trabalhamos. No episódio de hoje do podcast Mundo Sci-Fi, a gente inaugura um novo formato, a nossa primeira entrevista. E o tema não poderia ser mais atual. Vamos conversar sobre inteligência artificial e a comunicação. Como essas novas ferramentas estão impactando o trabalho de jornalistas, criadores de conteúdo e profissionais de marketing? Quais são as oportunidades e esses desafios que surgem nesse novo cenário? Eu sou Luciano Lima e nesse episódio eu recebo a Laís Minelli. Ela é copywriter, jornalista e especialista em inteligência artificial. Ela é mestre em ciência da comunicação pela Universidade Federal do Amazonas e doutora em administração pela Universidade de Fortaleza. A Laís é referência quando o assunto é IA aplicado à comunicação e com foco nessas estratégias digitais. Prepara o teu café, ajusta o fone e vem com a gente explorar o futuro porque ele já chegou. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Laís, ao nosso programa, e eu quero saber de você, como você percebe a evolução da inteligência artificial nos últimos anos? E o que antes parecia ficção científica, hoje já faz parte da nossa rotina, não é? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi esse processo para chegar até o que hoje a gente entende como inteligência artificial. Oi, Luciano, muito obrigada pelo convite. E falar sobre é uma coisa que eu gosto muito, porque assim como as pessoas passam por um processo de desenvolvimento profissional, cognitivo, emocional, enfim, elas evoluem, a inteligência artificial também faz isso. Ela vai passando por várias fases. Então, o que a gente precisa entender? Que lá no início era uma IA mais simbólica, uma inteligência artificial daquele tipo que era muito, eu quero criar um computador que repita as atividades humanas. Então, isso lá pela década de 60 eram programações que faziam resoluções de problemas muito específicos. E isso já era muito inteligente. Depois a gente passou ali, na década de 80, mais ou menos, para aprendizado de máquina, que é quando entram sistemas que vão aprender dados, que vão aprender padrões, que vão entender modelos, algoritmos, enfim, vão fazer tarefas mais, vamos dizer assim, um processamento de linguagem mais profundo. E aí depois a gente vem as redes neurais, o aprendizado profundo, com modelos de IA muito mais complexos, que vão lidar com volumes gigantes de dados, e aí a gente está numa fase que eu diria que é da inteligência artificial generativa, que ela vai entendendo e entregando soluções muito maiores do que aquilo que a gente necessariamente pediu, e futuramente a gente está caminhando para uma inteligência artificial que é o que a gente já chama de inteligência artificial viva, que é algo mais, vamos dizer assim, a mistura da biologia com a tecnologia da inteligência artificial ali, para criar robôs cada vez mais humanos. Laís, no teu dia a dia como copywriter e estrategista digital, como é que a IA tem ajudado no processo criativo e na produção de conteúdo e basicamente nos serviços que você oferece para agências, para empresários, para empresas? Eu comecei a buscar entender mais sobre a inteligência artificial e como isso me ajudaria no meu trabalho, estudando comunicação. Eu fui conhecendo outras ferramentas e fui vendo que na área que eu trabalho, por exemplo, de copy, de criação de conteúdo, a gente leva muito em consideração métricas, performance. Então, é um grande volume de dados de vários clientes que a gente precisa, por exemplo, manter organizado. E a gente tem isso com uma IA que vai gravar a reunião com o cliente, uma IA que vai orientar o briefing, uma IA que vai orientar as perguntas principais, que depois ela vai simplesmente reescrever tudo aquilo que foi conversado em uma reunião e vai tirar os pontos principais. Então, ela já faz um resumo, ela não só organiza como otimiza. E na parte de criatividade, eu diria que ela não necessariamente cria muitas coisas para mim,
mas ela mais expande aquilo que eu estava pensando, as ideias que eu já tinha, dos livros que eu li, dos filmes que eu vi, de tudo aquilo que em algum momento eu tive uma ideia que eu anotei no bloco de notas, eu coloco e eu peço e dou o direcionamento, ela me traz ali uma enxurrada de novas ideias e isso me permite, de certa forma, ter uma aceleração na criação de conteúdo, no pensamento, nas ideias. E quando a gente pensa em negócio, por exemplo, é entender que nós temos um volume de dados gigantes para lidar. Muitas vezes as pessoas pensam, é só criar conteúdo. Não, não é só criatividade para criar conteúdo, é para fazer análises, é para entender como é que o negócio vai funcionar melhor, o que é que está dando errado. Digamos que você cria um negócio, você acha que é abrir um perfil na internet, é criar um site, mas você não usa uma inteligência artificial, você não usa uma automação para saber qual é a página que está sendo mais vista, qual é a chamada que está realmente atraindo mais. Você também não sabe, por exemplo, quem começou a te seguir, ele não tem uma isca digital que você poderia criar com uma IA. Você não tem um funil de vendas que poderia criar com uma IA. Você não tem uma newsletter que poderia criar com a IA. Você não tem um processo de follow-up, de acompanhamento dessa pessoa que entra. Muitas vezes você cria o perfil, vai entrando gente, mas você não sabe quem é, você não alimenta, você não conversa, você não tem uma automação, por exemplo, para conversar com essa pessoa. E acaba que tu fica dependendo de um único viés, que é a base da publicidade a partir de seguidores, que não é a melhor forma. Então, mais do que um pensamento utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, você tem que ter um pensamento voltado para negócios. Então, eu sempre acredito que é o cérebro humano trabalhando com uma IA. Olha, muito interessante mesmo. Mas assim, muita gente ainda tem receio de que a IA substitua os profissionais de comunicação e marketing. Como é que você enxerga esse debate? A IA, ela é realmente uma ameaça ou ela é uma verdadeira aliada nesse novo processo? Depende. Essa é sempre uma resposta ruim, né? Depende. Mas acho que depende muito do profissional com quem nós estamos falando. Se for um profissional realmente mais acomodado, que usa mais a inteligência artificial para criar e para fazer o próprio trabalho dele do que, de fato, somente para se apoiar nela em casos muito pontuais, aí realmente é complicado, porque vamos dizer que essa pessoa, depois de, imagina, 3 anos utilizando, se naquele dia ele não tiver uma inteligência artificial disponível, ele vai ter uma dificuldade muito grande em criar alguma coisa, em criar um conceito a partir do zero, a partir de uma página em branco. A cognição dele vai ficar totalmente prejudicada. E se você não tiver o que a gente fala, os inputs, para realmente direcionar uma inteligência artificial, a resposta vai continuar rasa. Vai ficar, vamos dizer assim, melhor que a de um iniciante, mas nunca tão boa quanto a de um profissional de alto gabarito. Então, não tem como você direcionar sem saber nada. Ou quanto mais tu sabe, mais tu potencializa o uso de uma inteligência artificial. Então, na minha opinião, de fato, a gente sabe que mercadologicamente, por várias pesquisas e até por histórico mesmo anterior, muitas profissões vão ser transformadas, a gente vai deixar de ter cargos, mas vai ter vários outros. Por exemplo, saiu no final de 2024 uma pesquisa falando sobre os cargos, que 80% dos que existem hoje seriam invalidados e que os mais prejudicados seriam os cargos femininos. E eu acredito que isso pode, de certa forma, ser verdade, mas nós estamos em um processo que nós podemos, de fato, nos preparar como profissionais para inserir isso no dia a dia e saber como usar isso e nos tornar pessoas úteis aliando a IA e não simplesmente um ou outro. Laís, conta pra gente quais são as principais habilidades que um comunicador precisa desenvolver para trabalhar em sintonia com as novas ferramentas de IA no mercado. Eu te diria que a gente tem bem mais necessidade de soft skills. A primeira coisa é abandonar o ego. Eu sei, eu faço, já deu certo, eu sempre fiz assim, eu tô há muitos anos no mercado, esse tipo de coisa. Sabe aquela história de, time bom a gente não mexe? Eu acho que hoje tá bem diferente.
em time bom a gente continua mexendo para continuar vendo outras formas de continuar ganhando. Porque estar do jeito que está não vai te fazer ganhar no futuro. Basicamente é isso que a gente precisa entender. Então, o que o comunicador precisa? Ele precisa entender que ele está a serviço do outro. Ele está a serviço do cliente, ele está a serviço da empresa para a qual ele trabalha. E isso faz com que ele tenha que sempre estar atento com o que de fato mexe o ponteiro da empresa. É visualização? Beleza. O que é que eu vou precisar estudar para fazer títulos virais? Eu preciso aprender sobre copy? Eu preciso aprender sobre neuromarketing? Eu preciso aprender sobre comportamento humano? Entende? Todas as vezes em que você pensa mais no outro e naquilo que tu tá ofertando, aí tu passa a ser de fato não só um comunicador, mas um profissional mais valioso. E quanto mais tu sabe, mais instruções tu vai dar para uma inteligência artificial. Porque eu vejo que hoje todo mundo tem acesso. Imagina, mais de 100 milhões de pessoas têm acesso a um chat GPT da vida, por exemplo. Quase todos vão ter respostas muito boas, mas aqueles que souberem direcionar melhor porque estudaram, porque não deixaram simplesmente para que uma inteligência artificial fizesse tudo, esses daí vão se sobressair. Por quê? Porque esses daí vão saber se comunicar melhor com pessoas, com inteligência artificial, vão saber criar melhor um prompt, vão saber, sabe, ter essa ideia de que eu preciso entender de uma engenharia de prompt, mas eu também preciso entender de ética, eu também preciso entender do assunto do qual eu estou falando, eu preciso entender de pessoas. E isso não tem a ver com simplesmente fazer uma única perguntinha no chat GPT, ter uma resposta a qualquer coisa, como se tu ficasse batendo bola ali. A gente tem que ter essa consciência de que uma ferramenta é só uma ferramenta. Agora, junto com o nosso cérebro, o nosso conhecimento, aí realmente expande. Então, o que o comunicador de fato precisa? Ele precisa ter essa sede de servir, de conhecer mais sobre a área dele e de continuar estudando, não ficar preso naquilo que você já tem. Tem uma nova ferramenta? Deixa eu experimentar. Tem essa outra aqui? Deixa eu experimentar. Essa daqui pesquisa melhor? Essa daqui tem fontes melhor? Essa daqui faz uma busca mais profunda? Esse desejo é que vai fazer, de fato, as pessoas se tornarem melhores profissionais em tempos de inteligência artificial. E assim, você acredita que a IA ela tá mudando a forma como as marcas estão se comunicando com os públicos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje, basicamente, os algoritmos ditam tudo que as redes sociais nos oferecem, nos entregam dos nossos celulares, dos nossos computadores. Tu poderia dar algum exemplo do uso estratégico e algum exemplo que te chamou muita atenção de algum case? Acho que quanto mais a gente vai entendendo como a inteligência artificial já estava inserida há muito tempo na nossa vida e que antes a gente só não chamava esse nome porque ela não era tão difundida, a gente vai entendendo que sempre estivemos sendo observados. Por exemplo, quando a gente conversa com a Bia, acho que é a Bia do Bradesco, ela foi muito melhorada, porque agora ela consegue oferecer muito mais serviços, ela consegue dar respostas que seriam assim, vamos dizer, mais complexas. Então, era uma automação ali no cantinho que já existia, mas que agora ela consegue responder melhor. A gente também tem o serviço, para citar assim, a gente tem o da MRV. Eu quero saber quanto custa um apartamento, em quantas parcelas, como é que eu poderia fazer esse orçamento. Esse tipo de coisa facilita muito a vida da pessoa. Eu vou pedir de uma pizzaria que eles usam um sistema de atendimento e que tudo já está vinculado a um CRM. Nossa, que maravilha, porque o que acontece? Todo dia, sexta-feira, às 20 horas, ele já sabe que eu gosto de pedir uma pizza de calabresa com pepperoni e com maionese extra. Então, quando dá 20 horas, dispara-se um aviso e chega no meu celular perguntando: e aí, Laís, você realmente gostaria de comprar essa pizza? E isso aí pra mim é incrível, porque antes a pizzaria eu tinha que ir lá, tinha que pedir, tinha que realmente ligar pro cara, dizer, e toda sexta-feira eu falava a mesma coisa. Então é óbvio que agora eles facilitam para mim, mas eles também se beneficiam de uma venda e de gerar em mim esse desejo. Então, se por um lado é muito bom a gente ter esse sistema que facilita, que otimiza, que vai automatizando tudo e vai tirando essa repetitividade, por outro lado, isso pode deixar tudo muito
automatizado. E aí imagina que tudo que é feito com base em dados, mas nem todos os dados compreendem, por exemplo, a gente tem um falso positivo e um falso negativo. Às vezes a pessoa clicou em um botão ou ela foi falar, digamos assim, com a Bia, ela não queria falar com a Bia, ela só clicou porque foi a última opção dela, mas ela queria falar com o atendente. E a Bia, por mais gentil que fosse, ela não respondeu exatamente o que a pessoa precisava. Imagina, depois de um furto, você quer falar com alguém, mas você só tem um chatbot. Então, de um lado, a gente tem muitos benefícios, do outro, a gente tem uma dificuldade. Eu falei do falso positivo, né? E agora o falso negativo é muito de você achar que uma coisa realmente a pessoa clicou por um erro e ela entrou ali, mesmo não tendo nenhum dos perfis que estavam elencados, por exemplo, na tua persona, mas ela queria o teu produto. Então a gente precisa estar o tempo todo muito atento se a inteligência artificial de fato está facilitando para o teu negócio ou se isso daí está criando uma barreira para tu chegar no teu cliente. Enfim, a resposta é longa, mas é porque existem muitos pontos que a gente precisa conversar quando a gente fala de inteligência artificial para marca, para produtos grandes que atendem um público gigante. Falando de brand, falando de marca, mas vamos falar também de ética. Quais são os cuidados, Laís, que precisamos ter ao usar essas novas IAs, essas novas ferramentas de produção de conteúdo? Existe, assim, algum risco de a gente perder a autenticidade ou até mesmo de manipularmos as informações? Existe sim, esse risco é muito real. A gente tem o ChatGPT 4.5 hoje, que ele apresenta uma taxa de alucinação ali de 37%, 38%, o que já é uma melhoria muito grande em relação ao ChatGPT 4o, que era uma taxa de alucinação de 61%. Então vamos levar em consideração, imagina que eu estou falando aqui e que eu posso ter uma taxa de alucinação de 60%. É muito grande uma taxa de alucinação dessa, porque quase tudo que a pessoa fala é uma coisa distorcida. Então isso é muito perigoso. Quando a gente utiliza a inteligência artificial, eu sempre bato nessa tecla de que eles são os nossos assistentes, são como se fossem os nossos estagiários. Nós utilizamos a inteligência artificial, imediatamente nós somos promovidos a heads, a CEOs, a um cargo sênior, porque nós estamos sempre vigiando as respostas que essa pessoa vai dar. Porque independente de ela criar para ti um post, de ela criar para ti uma matéria, de ela criar um artigo inteiro, um relatório, ou o que quer que seja, é você que no final vai assinar aquilo, vai entregar para alguém. Então a responsabilidade vai estar sempre na tua mão. Não vai ser assinado ChatGPT, Copilot, DeepSeek, o que quer que seja. Então, a questão ética de você não buscar plagiar, você não assinar um conteúdo quando não é teu, de fato, quando é de uma inteligência artificial, e você até compartilhar que foi assinado parte por fulano, revisado por cicrano, enfim, deixar isso sempre muito claro. Porque a gente sabe, daqui a pouco isso vai estar mais difundido e aí a gente vai ter realmente mais clareza nesses parâmetros como cada empresa ou como cada lugar vai adotar. Mas o ideal é manter essa transparência, principalmente com o cliente, principalmente com o leitor. A IA relativamente é um assunto novo, com uma diversidade de temas a serem explorados. E assim, eu te pergunto, para quem está começando a explorar as ferramentas de inteligência artificial agora, por onde essa pessoa deve começar? Alguma dica assim, prática para que esses criadores de conteúdos que estão interessados, estão ouvindo o nosso podcast, estão com vontade de ter o seu tempo mais simplificado, ter uma rotina um pouco mais leve na hora de produzir o conteúdo, que você sabe, produzir conteúdo requer tempo, dedicação, mas como você já disse, a IA ela veio para facilitar o que a gente já sabe basicamente fazer enquanto comunicadores. Mas você tem algum conselho para esses criadores de conteúdos que estão começando agora e para aqueles que já estão no mercado? A primeira coisa, sem dúvida, é manter a curiosidade e manter a adaptabilidade. Você tem que ter curiosidade em saber na tua área de trabalho quais são as ferramentas que estão disponíveis, quais são aquelas que tu pode inserir no teu dia a dia e ir fazendo isso, porque não é simplesmente você pensar, existe um monte, mas eu não vou usar, ou só quando todo mundo falar de uma que eu vou usar, porque senão tu tá sempre atrás. Então a ideia é, vou utilizar no meu dia.
Vou utilizar para pesquisa na web, para um assistente pessoal, para tradução automática, para criação de conteúdo, para entender mais sobre essa segurança cibernética, para combater desinformação, seja lá como for, você tem que ir atrás das ferramentas. E ferramenta tem a ver com teste. Você tem que ir, de fato, testando. O outro ponto é, visite os sites como o da OpenAI, que ali ela vai explicar mais sobre engenharia de prompt, e aí você vai entender como é que você pode pedir melhor de uma inteligência artificial, como é que você pode dar um input melhor, qual é o idioma que ela tem mais bases de dados e que ela tem uma assertividade maior. Então, esse tipo de coisa vai ser sempre necessário. Eu não estou falando aqui sobre entender de matemática básica ou de estatística. Estou falando realmente de ter curiosidade, de fazer os testes e de buscar dentro das próprias plataformas aprender isso. Uma outra coisa, vou aproveitar para vender o meu peixe aqui, são os cursos realmente que eu já ministrei. Alguns estão gravados, estão disponíveis, que são realmente quando eu faço um compilado de tudo isso e do que eu acabo usando no meu dia a dia para que as pessoas possam ter acesso, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, mais palatável. E é isso. Muito interessante todo esse assunto sobre inteligência artificial, mas você já deu o like lá nas nossas redes sociais do Mundo Sci-Fi? Dá teu like, siga as nossas páginas, acesse nosso site e curta e compartilhe esse podcast, porque inteligência artificial é o nosso tema da primeira entrevista de hoje com a Laís Minelli. A entrevista tá ótima, a gente está caminhando já para o final dessa conversa super interessante com a Laís Minelli, que é especialista em inteligência artificial. E eu vou aproveitar e te perguntar, Laís, olhando assim para o futuro, quais as tendências que você enxerga no uso da IA na comunicação e no marketing? Como que a gente vai estar daqui a 5, 10 anos? Como é que esse mercado vai se comportar? A gente já tem assim um spoiler de como esse mercado vai se adaptar, assim como outras tecnologias que foram adaptadas dentro da comunicação, dentro das redações, das agências de publicidade. Conta um pouco pra gente. Luciana, eu vou te responder mais como aquilo que eu penso do que em relação às pesquisas, porque sempre são muito alarmantes, sempre vão jogar muito lá para frente, e a gente tem muitas dúvidas, porque, por exemplo, em 1995 saiu um artigo na Newsweek dizendo que, sabe, rindo da ideia de venda de produtos e compras pela internet, sendo que em 94, acredito que 94, 95, o Jeff Bezos já tinha comprado a Amazon e hoje é um dos maiores sites de compras que a gente tem. Então é muito difícil prever as coisas. É muito difícil a gente simplesmente querer se tornar um cidadão do futuro, não sabendo como é que as coisas vão se desenrolar no caminho. Mas o que a gente também pode ver é que eu acredito que futuramente usar a inteligência artificial em alguma coisa vai ser tal qual pesquisar em um Wikipedia, vai ser tal qual a gente dizer, tu fez no Word? A gente não vai ficar pesquisando, perguntando onde foi pesquisado, como foi que aquilo foi escrito, mas a gente vai sempre, sempre exigir, prezar pela qualidade como é feito até hoje. E a gente tem essa noção de que comunicação, a gente vai querer mais celeridade, mais equipes enxutas e muito mais um marketing, uma comunicação voltada para performance, voltada para resultados financeiros, voltada para monetização. Eu vejo muito dessa forma, e quem entender que o futuro vai precisar de humanos inteligentes para lidar com essas inteligências, já começa a se preparar desde agora. Nossa, muito interessante, demais, demais. E eu estou muito ansioso para que essa ferramenta assim seja explorada da melhor maneira possível. E assim, para fechar, Laís, como você tem se preparado para continuar relevante nesse cenário e nessa constante mudança, não é? Porque, enquanto comunicadores, nós precisamos estar atentos, estudando constantemente, e eu quero que você deixe uma mensagem para quem está buscando se reinventar na área da inteligência artificial, para quem está procurando os cursos, para quem está procurando todas as formações possíveis para se preparar de fato para esse novo cenário que não está muito distante aí de se integrar, porque já é o nosso cotidiano. Mas qual é esse conselho que você dá para esse novo profissional, para esse criador de conteúdo, para esse jornalista, para esse publicitário, para esse redator
que hoje entende e já tem a noção de que a inteligência artificial é uma ferramenta aliada dentro do seu campo de atuação? Conta pra gente. Luciano, meu pensamento para quem trabalha na área de comunicação e quer realmente crescer utilizando inteligência artificial é que faça muito mais do que chegar em um DeepSeek, Grok, ChatGPT ou o que quer que seja da vida, pedir que melhore o texto, pedir que revise um texto e entregar para uma plataforma como um portal ou um jornal ou o que quer que seja. A gente precisa mudar um tanto a mentalidade e ter vamos dizer, um pensamento de negócio. Por que um jornalista, um assessor, ele não chega e pergunta como ele pode montar e estruturar o negócio a partir da comunicação, como é que ele pode estruturar um negócio que tenha pelo menos 30%, 50% de margem de lucro, que seja escalável, que seja ultra nichado, que ele consiga prospectar pessoas dentro da própria cidade. Enfim, a gente precisa passar a ter uma mentalidade de usar as ferramentas para, de fato, fazer com que aquilo nos ajude a crescer profissionalmente e também financeiramente. Então, o jornalista que ele de fato vai se manter no mercado é aquele que não tem um pensamento fechado de fazer somente aquilo que foi pedido para ser feito ou somente aquilo que é obrigatório no cargo que ele está, na posição em que ele está. E quando eu falo isso, parece que eu não estou falando só de como ele vai se dar bem com o IA, mas como ele vai se dar bem de fato como um profissional em qualquer outro negócio, em qualquer outro serviço, em qualquer outra empresa. A gente precisa ter de fato, é um pensamento de negócios. Então, utilizar e ver como é que eu posso entregar isso daqui de uma forma mais rápida para otimizar o prazo, para entregar mais, para diminuir, vamos dizer assim, não necessariamente o gasto da empresa na qual eu estou, mas entregar um trabalho de mais qualidade que faça o meu serviço ter mais valor a partir daquilo que eu sei. Porque de IA por IA qualquer pessoa pode utilizar e entregar, mas a forma como eu utilizo e o serviço como eu faço, com a qualidade que eu entrego, com o meu selo profissional no final, isso faz toda a diferença. Então, vou realmente entregar o melhor serviço onde eu estou, mas estarei sempre pensando em como eu posso monetizar o meu trabalho, o meu serviço e o meu conhecimento. Isso daí sim vai fazer uma grande diferença no futuro. Laís, muito obrigado. Foi riquíssima a nossa entrevista de hoje. Eu fico muito grato pela sua participação em tê-la como a nossa primeira convidada e para falar de um tema tão complexo e ao mesmo tempo tão curioso, que é sobre a inteligência artificial, coisa que eu via nos filmes de ficção científica e ficava maravilhado de como esse momento poderia chegar e como ele chegaria no nosso cotidiano. Gente, eu conversei com a Laís Minelli, ela que é copywriter, jornalista, especialista em inteligência artificial. Ela se dispôs a dar essa entrevista pra gente e trouxe, sim, um universo de possibilidades para se trabalhar com essa ferramenta fantástica dentro do nosso cotidiano. Eu te convido a participar dos nossos próximos episódios do podcast Mundo Sci-Fi e eu tenho total certeza que vamos trazer outros assuntos que, dentro do universo da inteligência artificial, vai se desdobrar em muitos outros temas que fazem parte da tecnologia, inovação, ciência, e eu fico muito grato de recebê-los, todos vocês, e todas as vezes aqui no nosso podcast. Siga a gente nas redes sociais do Mundo Sci-Fi. Curte, compartilha, manda pro seu amigo, manda pra sua mãe, seu pai, aquele seu colega de profissão que deseja entender um pouco mais sobre inteligência artificial. Jogue pro mundo todas as suas dúvidas e manda pra gente todas as suas sugestões. Fica com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.